Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Vamos ao nosso quinto capítulo, certo? Ou seja, nosso penúltimo capítulo para a nossa avaliação, certo? Gente, a disciplina é a história. Professor, quem vos fala é Daniel Gama, e a série, o sexto ano. O capítulo 5 ele vai tratar de fenícios, hebreus e persas. E nós vamos nos ater hoje entre as páginas 55 a página 61. Gente, lembrando a vocês que nós estamos falando ali da região da Mesopotâmia, né? Só para situar vocês. Então, lá nós vimos que já passaram vários povos, tanto que nós já fizemos algumas viagens, né? Só que o que acontece? A região ela foi sendo ocupada por outros povos. E agora, no capítulo 5 nós vamos trabalhar justamente mais esses três povos. Fenícios, que foram de suma importância para a história mundial, os hebreus, né, que foram o único desses povos que é de origem religiosa monoteísta, ou seja, acreditam apenas em um Deus, e os persas, certo? Então vamos começar a nossa viagem. Os fenícios. A Fenícia, diferente dos impérios, teve sua formação na constituição das cidades-estado. Entre elas se destacam as cidades da Fenícia, eu coloquei aqui para vocês verem. Tiro, Arade, Ugarate, Sidom, Biblos e Beirute. Se vocês observarem nessa imagem, vocês vão ver que há embarcações, né? Porque dentre todas as civilizações, os primeiros a desenvolverem o comércio marítimo, a desenvolverem a técnica de criar barcos para navegar, foram justamente os fenícios, dentre outras criações. Prestem bem atenção nas contribuições dos fenícios, porque vocês vão observar que várias civilizações, de alguma forma, vão acabar deixando resquícios da cultura fenícia, vão acabar, na verdade, absorvendo vários elementos da cultura fenícia, certo? Vamos lá. Vamos começar a fazer um passeio aqui pelas principais cidades da região da Fenícia, certo? Temos aí a cidade de Tiro. Nós temos também a cidade de Arade, tá? Uma cidade antiga. Também nós temos a cidade de Ugarat, né? Que são aquelas cidades que eu mostrei no terceiro ou quarto slide, se não me falha a memória, que eu comecei a falar para vocês. Percebam que são ruínas, né? A maior parte dessas cidades, porque são cidades logo ali depois da era dos metais, né? Começaram a se desenvolver, começaram a crescer, né? E depois foram sendo conquistados. Às vezes essas ruínas são reflexos de conquistas de outros povos que por aí passaram, como vocês vão ver. Também temos a cidade de Sidom, né? Aí a cidade de Sidom é uma das mais desenvolvidas, inclusive hoje é muito visitada as ruínas de Sidom. Há visitas, né? Se vocês observarem essa imagem, ela está até mais contrastando com uma imagem mais moderna, né? Se vocês olharem do outro lado da praia, né? Nesse lado aqui vocês veem uma cidade mais antiga e do outro lado uma cidade mais moderna, certo? Vamos lá. Mais uma cidade, que é a cidade de Biblos, né? Também o que restam delas são ruínas, né? Mas por aí passaram vários povos da história, hebreus, cananeus, entre outros povos que por aí caminhavam. Como eu falei para vocês, os povos geralmente se enfrentavam. E a última cidade que a gente pode estar vendo aí é Beirute, né? Tá aí Beirute também é a parte mais antiga da cidade de Beirute. E aí, a forma de governo adotado era a talassocracia, que significa governo que vem do mar. Ou seja, essas cidades, geralmente, para elas poderem se organizar, a talassocracia,
no caso, elas esperavam as ordens que vinham dos navegantes, né? Das pessoas que navegavam. Eles que passavam as ordens, eles que criavam as leis, eles que organizavam a sociedade e diziam como a sociedade deveria se portar, né? Então, por isso chama-se uma talassocracia. Também, os fenícios estavam localizados onde hoje está o atual território do Líbano, tá bom? Para vocês que não sabem, a bandeira do Líbano, essa planta, né? Ou essa árvore que está bem ao centro dela, é a riqueza deles lá, que é o cedro, que é muito comum na região do Líbano até hoje, né? Tanto que desde esses povos que passaram por lá até o dia atual, certo? Vamos seguir um pouquinho. Aí nós chegamos aqui na parte que fala da visão de Heródoto sobre a Guerra de Troia, né, gente? Então, assim, vocês sabem que a Guerra de Troia já foi passada em vários filmes, né? E sempre há controvérsias que as pessoas não acreditam de fato que a Guerra de Troia foi apenas porque Paris queria o domínio, mas sim porque, segundo Heródoto, naquela época já haviam, né, conquistas, já haviam sequestros, né, e que na verdade esse sequestro de Helena ele teria sido um fator que seria usado apenas de estopim para a coisa, onde na verdade a ideia mesmo era a dominação, certo? Heródoto, um importante historiador grego, escreveu em seu livro chamado História um relato interessante sobre os fenícios, em que coloca em xeque a tese do rapto de Helena por Paris, seu único motivo da guerra. Ou seja, o próprio Heródoto aí confirma o que eu falei, né, que ele já vinha levantando possíveis hipóteses, né, que na verdade o simples rapto não seria o fator determinante, né, mas que na verdade seria uma forma de dominação do povo, né, ali de Troia no território. O desenvolvimento do comércio, próximo slide, tá? O desenvolvimento do comércio entre os fenícios. Inicialmente, com a troca de mercadorias, com o passar do tempo, a expansão das atividades privilegiou a fabricação de moeda, tá? Então, o que aconteceu? A fabricação de moeda, ela foi de suma importância, né? Porque a partir desse momento em que há uma fabricação de moedas, o que acontece? Tudo vai começar a se desenvolver. E claro que quando começa a se desenvolver, o comércio tende, né, prosperar. Como eu falei para vocês, essas cidades antigas, o comércio já era muito intenso nelas. Mas aí eles passam a crescer mais quando essa cidade recebia muitos mercadores, ou seja, quando geralmente essa cidade tanto importava muito como exportava muito. Aquilo fazia com que o fluxo de pessoas aumentasse consideravelmente. Então todo mundo queria ir para aquelas cidades. Quando vocês chegarem lá no Egito, vocês vão perceber que o Egito foi um dos lugares onde o comércio mais se desenvolveu, certo? Vamos avançar um pouquinho. Ainda estamos falando dos fenícios, né? O alfabeto fenício. O que levou os fenícios a criarem um alfabeto foi justamente a necessidade de controlar e facilitar o comércio, né? Então foi necessário que eles criassem códigos. Então, para isso, eles criaram esse alfabeto, que na verdade são formados por 22 consoantes, né? E que de certa forma o alfabeto fenício ele influenciou o alfabeto grego e que posteriormente, depois, influenciou todas as sociedades ocidentais, né? Que partiram a partir
do alfabeto grego. É por isso que é muito comum, muitas vezes, vocês podem ver quando um professor geralmente diz, não, eu quero saber a origem, a epistemologia, que é a mesma coisa, tá, gente? De tal coisa. Geralmente a palavra vem do grego, né? É muito difícil fugir do grego, mas a palavra tem uma origem lá no grego e depois ele vai passando por um processo de transformação. É só vocês lembrarem, geralmente, isso nas aulas. Vamos lá. Vamos falar do segundo povo. Vamos abrir só um parêntese aqui, lembrando que os fenícios eram povos politeístas também, tá? Acreditavam em vários deuses. A partir de agora, nós vamos falar do único povo por ali, daquela época, que era monoteísta, mas que o monoteísmo deles já vem também baseado no judaísmo. A gente vai chegar lá, tá bom? Então, os hebreus. Quando falamos em cultura ocidental, não podemos deixar de falar dos hebreus. Haja vista que a nossa tradição constitui-se dentro da chamada tradição judaica cristã ou judaico-cristã. Nessa imagem vocês conseguem observar aí mais ou menos um salão onde está ocorrendo um evento religioso, pois os hebreus eles eram muito religiosos e para esse povo eles tinham a crença em apenas um Deus, mas essa crença em apenas um Deus ela nada mais nada menos foi porque eles tiveram contato com a cultura judaica também, certo? Vamos avançar um pouquinho. Característica do povo hebreu. Vocês devem estar muito atentos para isso. Povo de origem semita, tá? Ou seja, eles eram nômades inicialmente, pertenciam, como todos os outros povos, né? Viviam se movimentando em busca de alimento, de caça, né? De segurança. Pertenciam a uma das 12 tribos de Israel, conforme colocam lá na Bíblia, né? A Bíblia diz que o povo de Israel ele foi constituído por 12 tribos, o qual Abraão era o líder, né? Ele era o patriarca, ou seja, o chefe de todas as tribos. Mas cada um dos seus filhos foi tendo as suas famílias, né? E eles, consequentemente, foram tendo suas tribos e foram se tornando patriarcas delas também. Mas o Abraão era o principal deles. Foram escravizados pelos egípcios. Sim, né? Vários filmes mostram isso daí, que, por exemplo, o nosso livro aí, ele está trabalhando a ideia do cativeiro do Egito, né? Porque, assim, os hebreus tanto foram cativos pelos egípcios, mas nós já vimos na aula passada que também eles viveram no cativeiro da Babilônia, né? Então, assim, foi um povo que ao longo da história, vira e mexe, ele viveu em conflitos, né? Inclusive, hoje ainda vive, né? Então, também é uma sociedade patriarcal, porque, ou seja, é um homem, né? Um ancião, que é o líder, no caso aí eu falei, né? Então, ela é patriarcal, nunca vai ser a mulher. O dia que esse ancião morre, o filho mais velho assume, e assim sucessivamente, conforme as pessoas vão morrendo. A sociedade é patriarcal, como eu falei para vocês, e a sociedade, no sentido religioso, era monoteísta, tá? Avançando. Foram os hebreus que escreveram os 5 primeiros livros da Bíblia, assim bem como o restante do Velho Testamento. Já o Talmud, tá inclusive no livro de vocês aí, é o livro sagrado dos hebreus. Mas é só uma forma diferente de se chegar ao Torá, né? Que é o livro que é mais próximo ali da cultura judaica, né? Constituído dos livros, e os livros são os mesmos, como vocês conseguem perceber, da nossa Bíblia cristã, que são os livros do Velho Testamento. Se nós formos analisar aqui, é o Gênesis, os Números, o Êxodo, o Deuteronômio,
o Deuteronômio e o Levítico. E aí chegamos, por fim, ao terceiro povo, né? Esse terceiro povo, ele também passou a ocupar toda essa região também. Tanto que você consegue observar o tamanho do mapa em que esse povo ocupou. Os persas chegaram à região do atual Irã, tá? Lá que eles ocuparam, onde fica o território do Irã atualmente, por volta de 2000 anos antes de Cristo. Essa região foi ocupada por grupos de pastores e agricultores oriundos do sul da atual Rússia. Então a gente já vai percebendo aí que esses povos vão de alguma forma começando a se misturar, né? Conforme eles vão tendo contato, eles vão de alguma forma mantendo casamentos, eles vão de alguma forma ficando por ali, quando vê, eles acabavam adquirindo um dos outros um pouco da cultura. Então, para a gente poder falar do império, a gente vai ter que, não tem como não falar dos seus governantes, no caso. O império começou quando o rei Ciro organizou o exército e venceu os medos, tá? em 548 a.C., conquistando a região da Ásia Menor e da Mesopotâmia, que estava sob o povo medo. Os persas pretendiam construir um grande império e, para isso, os sucessores de Ciro procuraram realizar novas conquistas, transformando o Império Persa em um dos maiores da antiguidade. Tá? É a informação mais preciosa que nós temos para falar dos persas aí, por hora. Também, os sucessores de Ciro foi Cambises, que foi lembrado como um tirano, e Dário I, que foi considerado o melhor dos governantes. Observe nessa imagem aí Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande já vem desde a época daquelas conquistas que nós falamos nas aulas passadas, não sei se vocês lembram, certo? Aí nós vamos avançar um pouquinho aqui, tá? E aí nós temos aqui a imagem de Cambises, tá? E do seu sucessor também, Dário, né? Que foram suceder, e depois nós vamos chegar às informações que se tinham deles. Dário foi conhecido pela sua organização e administração do império. Entre as medidas adotadas por Dário I temos criação de moeda única, chamado de dárico, de ouro. Percebam que começa aí, né, o uso dos metais, a supervalorização dos metais. Na verdade, sempre foram muito bem valorizados. Criação de estradas em todo o império, que era para justamente essa criação de estradas, era para escoar as mercadorias. A divisão do império em 20 províncias, denominadas satrápias, a criação do correio imperial, também é uma das características do Dário, e a religião persa. Né? A religião persa foi difundida pelo profeta Zoroastra, que viveu entre 628 e 551 a.C. Tá? O zoroastrismo estudava muito as questões da terra, os movimentos, né? Ele era muito observador. Então, a religião persa ela vai se destacar justamente por ter aderido o zoroastrismo, certo? Gente, no final, eu deixei um pequeno exercício para vocês responderem, tá? E no caderno de vocês, aquele mesmo esquema, deixando 3 linhas para cada questão. E também eu vou fazer aqui a leitura rapidinho para finalizar das questões. Como era o nome do profeta que difundiu a religião persa? Poxa, como foi o governo de Dário? É só para vocês me explicarem como é que foi esse governo, se foi bom, se não foi. Quem foram os sucessores de Ciro? Eu quero saber os 2 sucessores depois que assumiram. Quais os principais livros dos hebreus? Tá? Voltem sempre nos slides para poder lembrar de alguma coisa, caso tenha dúvidas. E a quinta questão, aponte as características do povo hebreu, certo? Gente,
Eu quero agradecer mais uma atividade, desculpa o tempo, tá? Que tem sido corrido, porque nossas avaliações estão chegando, e desde já, um abraço, até o próximo encontro. Tchau!